Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Buena Vista Insights, agora referente ao mês de novembro. Meu nome é Gabriel, tô aqui com ele, Renato Nobile, pra gente comentar aí tudo o que aconteceu no mês de novembro, né? Um mês de várias emoções, muita coisa aconteceu, não faltou trabalho e não faltou novidade. Uma das novidades que a gente pode contar aí, né, é que o nosso primeiro fundo, o SPY11, que é o S&P com dividendos, fez aniversário, bateu 2 anos de existência e atingiu a marca de 20 mil cotistas. Qual que é o sentimento, Renatão, disso aí? Cara, acho muito legal. Primeiro a gente fica muito feliz aí com quem tá dando audiência acho que pra gente, os investidores, toda a confiança. E é muito legal ver o SPY bater 20 mil cotistas, é um número expressivo, pensando aí em anos que a indústria brasileira de fundos está sofrendo bastante resgate, então isso já é algo muito positivo. E eu acho que o mais positivo que fica dessa história, desse marco dos 2 anos, é que é um produto que não é muito simples de entender, né? É uma categoria nova que veio para o investidor brasileiro, e eu acho que o brasileiro entendeu o conceito do dividendo sintético, de como tem essa previsibilidade ao longo do mês. Então a gente ficou muito feliz, né? Tanto é que logo depois do SPY a gente lançou vários ETFs aí ao longo de 2025. 10 mais ETFs, né? Depois são 11 deles, no total já. 11 na casa. É isso aí. E bem, o SPY11 ele é o quê? S&P que paga dividendos. Ou seja, já vamos começar aí com a nossa visão macro sobre o S&P. Foi um mês de bastante emoção, né? Teve alguma volatilidade aí? O que você conta pra gente? Cara, o mês de novembro foi bastante interessante porque acho que, em primeiro lugar, a gente começou a ver um sell-off interessante, puxado principalmente por tecnologia. Se a gente pegar desde o mês de abril até o mês de setembro, foram praticamente aí 7 meses consecutivos de alta para o S&P, principalmente aí para a Nasdaq, né? Sempre as Mag 7s aí puxando essa alta do índice. A gente tira a Mag 7, o índice ele fica bem negativo. Tá muito concentrado, a gente falou isso um pouco no último insight, mas o interessante foi um mês de muita volatilidade, né? Então começou com esse sell-off bem acelerado, o Nasdaq chegou a cair quase 9%, o S&P, se eu não me engano, deve ter caído 6%, 7%, mas interessante, o S&P fechou 0 a 0, né? Exato. Ele fechou 0,13 porque nos últimos dias de fechamento de novembro teve uma alta muito expressiva, principalmente puxado aí pelo resultado da NVIDIA. O resultado da NVIDIA veio muito positivo, o faturamento e a receita da NVIDIA no trimestre foi mais de 57 bilhões de dólares. Legal. E acho que só para ter uma ideia do crescimento da NVIDIA, muita gente acha que é bolha. Em 2023, a receita da NVIDIA era de 5 bi de dólares, né? Então nós estamos falando 10 vezes a receita em pouquíssimos anos, isso é muito crescimento, o que caracteriza boa parte dessa alta da NVIDIA sendo puxado aí por resultado de fato, ou seja, por crescimento de receita, por crescimento de lucro, mas é claro que o setor de AI como um todo, né, todo novo setor acaba tendo um hype e a gente viu essa volatilidade muito grande aí no mês de novembro. É interessante ver justamente essa questão do preço da NVIDIA por conta do retorno esperado. Você coloca hype, você coloca qualidade, e aí muita gente acaba se confundindo e a nossa missão aqui é justamente ler bem essas informações. Até outro ponto que eu esqueci, que você falou de NVIDIA, de AI, eu acho que dando destaque à NVIDIA, claro, por conta do resultado, e uma das coisas que puxou também o índice no final foi o Google, né? A Alphabet, né? A empresa que é a holding que controla, até porque acho que o grande destaque foi o Gemini 3 que eles lançaram. Realmente o Google estava muito para trás nesse crescimento de inteligência artificial e agora está mostrando que é um competidor, não só à altura, como pode ser líder. E também no final do mês anunciou aí a questão das TPUs, fez um contrato muito grande com a Meta, se não me engano, em torno de 50 bi de dólares, então ajudou também a puxar e fazer com que o S&P ficasse no 0 a 0. Então acho que os 2 grandes destaques do mês, a gente vai falar bastante sobre cripto, claro, com certeza. NVIDIA e Google, sem sombra de dúvida. De estoques, NVIDIA e Google, certeza. Antes de partir para esses destaques, né, um para o outro, a gente vai lançar um novo quadro. Como a gente tinha dito, a gente recebe muitas perguntas do pessoal, cotistas, interessados, stakeholders em geral. Então a gente vai dividir aqui esse vídeo mais por quadros e vamos começar com o primeiro quadro. Antes até de falar do quadro, uma coisa interessante, né? A gente lançou o primeiro vídeo de fechamento do mês, foi mês passado, e o pessoal começou a fazer pergunta do mês em questão. Exatamente. Porque lembrando que a gente fez o vídeo em novembro, referente ao mês de outubro. Exato. E o pessoal já estava perguntando de cripto. Então agora a gente, baseado nisso, falou, vamos pegar as principais dúvidas e fazer um levantamento aí para o mês. Perfeitamente. Por isso que, calma, pessoal. Se tem alguma dúvida, manda para o nosso e-mail, comenta nas nossas redes sociais, que a gente está olhando e a gente vai responder todo mundo. Então, começando aqui o nosso quadro Small Talks, que em português seria um papinho. Vamos lá, então. Não é papo furado, é só um papinho. É só um papinho. Primeira pergunta, né? Primeiro, a gente já disse, o Small Talks é o quadro, a gente responde o pessoal de casa, o amigo internauta, o cotista,
quem seja. E a primeira pergunta veio do nosso último vídeo do YouTube, né? O Arnaco Chess Mania, que foi um dos comentários que eu mais gostei, que é justamente que a gente comentou, que é: enrolou e não comentou o atual momento de queda do Coin 11. Não enrolamos porque ainda não tinha caído tanto, tá caindo bastante, caiu mais ainda esse mês, então... Foi. Renato, comenta pra gente o momento da queda do Coin 11. Vamos falar, realmente a gente acabou não falando, porque não era destaque do mês de outubro. A queda aí no mês de novembro, acho que a gente vai subir vários gráficos aí pro pessoal ver. Foi a maior destruição de valor mensal aí do Bitcoin da história, né? Sim. Foram mais de 460 bi de dólares destruídos, claro, porque também o Bitcoin ele teve uma alta expressiva ao longo dos anos, independente da volatilidade. Um outro ponto é que teve muita criação de ETFs de Bitcoin que acabou trazendo o investidor institucional, e aí quando você tem esse sell-off, acaba impactando em termos de volume muito maior, né? Não foi a maior queda percentual de um mês, Sim. porém foi a maior destruição de valor. Se não me engano, a queda percentual deve ter ficado algo em torno de 20% de queda. Exatamente. O Bitcoin chegou a bater 82 mil dólares, né? Para quem se lembra, passou de 120 mil dólares, então é muita correção. Para quem não está acostumado a investir em Bitcoin, é bastante coisa. Mas assim, qual é a nossa visão referente a essa queda? Acho que o principal ponto é o Bitcoin, quando você tem momentos de estresse no mercado financeiro, ele tem um comportamento muito parecido com o mercado acionário. Então a correlação aumenta. Por quê? Uma proxy muito grande. Se você pegar o que aconteceu, como eu estava falando, 7 meses de alta consecutiva basicamente para os índices americanos, então o investidor começou a fazer uma realização de lucro, Sim. que eu sempre falo que é saudável para o mercado, né? Não vai subir sempre, apesar de ter muita coisa de qualidade lá, mas quando você tem esse sell-off, o que o investidor basicamente sai? Ele vai vendendo aquilo de maior risco. Sim. Então, poxa, falando de ações, o que tem mais risco normalmente são as empresas de tecnologia, são as empresas de novos setores, então essas empresas acabam sendo mais impactadas no curto prazo, mas se você pegar no contexto de uma alocação, o Bitcoin, sem sombra de dúvidas, para o que agora já tem um institucional, ele acaba dando um peso de venda bem maior. Então, Perfeito. A gente viu essa queda aí de 20% mais ou menos no Bitcoin durante o mês de novembro, né? Perfeito. Se a gente pegar o Coin 11, que a gente está falando agora, é muito interessante, vamos subir esse gráfico aqui para o pessoal ver, comparando o Bitcoin, inclusive a Eleven, né, soltou um relatório muito legal, a casa de research, falando do Coin 11, da importância de você ter esse produto, como ele é um produto que funciona muito bem pela venda das opções para pagamento de dividendo, ele diminui a volatilidade do ativo puro. O gráfico que a gente vai subir é justamente isso. Se você pegar o Coin 11 durante o ano e comparar ele ao Bitcoin puro, a gente está acima, né? Claro que está negativo assim como o Bitcoin, principalmente jogando em reais, né? Porque o dólar tem caído frente ao real. Mas se a gente pegar e comparar a estratégia do Coin 11 versus o Bitcoin puro, ele tem essa proteção. Então a gente tem uma diferença sobre o Bitcoin puro, mas o comportamento ele é muito parecido. O pessoal tem que lembrar, você está comprando um ativo que tem exposição ao Bitcoin e ele realiza a estratégia de opções para pagamento de dividendo. Então se o Bitcoin subir, naturalmente a gente vai subir, e se o Bitcoin cair, naturalmente a gente vai cair também. Perfeito. Isso, inclusive, a gente recebeu várias perguntas sobre Bitcoin, o pessoal realmente preocupado. Já emendando até em outras perguntas sobre Bitcoin, o Márcio Longo no Instagram falou: prejuízo de 25% no Coin 11. No meu ver, esse ativo tem muito mais risco que o próprio Bitcoin. O R81 Carlos falou: por que a cota cai no percentual maior que o próprio Bitcoin? É isso que o Renato acabou de explicar. O Coin 11, ele é um ativo que a gente está comprando em reais. Só que o subjacente, ele está dolarizado. A gente não está fazendo hedge cambial. Então, além do Bitcoin ter caído, o dólar também caiu. Ano passado seria uma análise inversa se alguém fosse fazer, né? Exatamente. Ano passado o dólar subiu. Você ia falar, poxa, o Coin 11 subiu mais? Não, porque a gente tem que comparar na mesma moeda. Se você vai pegar o Bitcoin em dólares, compara o Coin 11 em dólares. Aí você vai ver o mesmo comportamento. Se você jogar os dois em reais, que é o caso aqui, aí você vai ver o mesmo comportamento, né? Não tem como ter essa divergência, porque a ideia é replicar o mesmo ativo no final, né? Exatamente. Então, assim, acho que 2 pontos que mostram claramente que isso não aconteceu é o gráfico que a gente está subindo aqui, vai ver que o comparativo não só ele segue com o Bitcoin, como a gente está caindo menos por conta da estratégia de derivativo, e de novo no gráfico a gente compara os dois na mesma moeda. Tá? Exatamente. Tanto é que se você quiser comparar Bitcoin em dólar, aí você tem que comparar com o nosso índice lá fora, né? O índice que a gente segue lá fora, que é o BTCI, que inclusive também está acima do Bitcoin, porque com uma grande volatilidade que tem, né? São os mesmos ativos no final, né? Tem muitas ferramentas aí que o investidor pode usar. Sei que Bloomberg acaba sendo uma ferramenta mais institucional, mas o pessoal usa muito o TradingView. Você consegue colocar lá em reais e consegue colocar em dólares. Sempre tem que comparar na mesma moeda se você está fazendo uma comparação
distinta, principalmente nesse ano em que o dólar está caindo. Nos últimos anos o dólar subiu, né? Exatamente. Que a gente estava falando agora. Então, inclusive, fica até um aviso para o pessoal, toda vez que vocês virem um ativo que não tem hedge cambial, você vai estar exposto ao dólar. Então, assim, se o dólar cai, obviamente vai cair junto a cota do seu ativo aqui no Brasil. Por isso que é aquilo que você falou no ano passado e o papo ia ser outro. Ia tá e o pessoal até colocar um ponto, não deve estar em perguntas aí, mas muita gente faz pra gente, falou, pô, todos os nossos ativos são dolarizados, que tem exposição internacional? Sim, por uma razão. Não é porque a gente acredita que o dólar vai subir ao longo do tempo, não. Mas é porque o dólar, ele é um amortecedor em períodos de estresse. Na maioria das vezes que tem um problema macro, o dólar tende a subir e ele gera uma proteção natural para o investidor aqui também. Perfeito. E a questão de volatilidade do Bitcoin e tudo mais, ele afeta diretamente até no prêmio das opções que, por conta da nossa estratégia, né, que são dividendos sintéticos que a gente paga. Isso vem da pergunta do Som Oliveira 23. Já que a, entre aspas, promessa é de 2% ao mês em relação à cota de mercado, então o dividendo do Coin11 tem de vir abaixo nos últimos meses, achismo. Primeiro, não é promessa, tá? Não existe promessa no mercado financeiro. Se estamos prometendo alguma coisa... um objetivo. Corre, exatamente, é uma meta. A gente consegue traçar essa meta justamente por conta da estratégia de opções, não é, Renato? Isso. O que acontece é, independente dos ETFs que a gente tem hoje, são 7 com dividendos, nosso objetivo ou meta de pagamento para cada um deles é baseado na volatilidade do ativo. Exato. Por que o Coin 11 paga muito mais do que o SPY 11, por exemplo? Porque o Bitcoin tem mais de 3 vezes a volatilidade média histórica do que o S&P. Então, naturalmente, você captura mais prêmio. Esse é o ponto número 1. Como a gente tem um objetivo em pagar entre 2,30 até 2,60, a depender da volatilidade mensal, que muda muito do Bitcoin, pode ver os objetivos no mês a mês, eles sempre foram bem cumpridos, né? Até bem estabelecidos. Tá? Teve mês que o Coin pagou acima da meta, inclusive. Inclusive, né? Tem mês que fica um pouquinho abaixo, mas no médio ele fica bem dentro desse parâmetro, tá? E sim, não é achismo dele. Se o objetivo é esse de pagamento, uma coisa é você pagar 2% sobre uma cota de 100, né? Lembrando que foi a cota que a gente lançou, por exemplo, hoje a cota, se eu não me engano, está 60 e alguma coisa reais, é 2% sobre esses 60 e poucos reais aí que está no momento. Porém, como é um ativo estruturalmente, né, que todo mundo quer alocar por longo prazo, muita gente acredita que o Bitcoin pode chegar a $1 milhão, eu tenho certeza que isso deve acontecer também ao longo dos anos, né? Isso não é para amanhã, isso é ao longo dos anos, a tendência é que os 2%, 2 e pouco que a gente paga, vai ser sobre uma cota cada vez maior ao longo do tempo. Então, exatamente, é um ativo estrutural que tem que estar na carteira de todos os investidores. Exatamente. Então, fica aí na cabeça, não é que vai cair o dividendo, a meta é a mesma. A cota que caiu e aí em relação à própria cota. Vamos lá agora, mudando um pouquinho de Coin 11, né, dar uma respirada. Tá, vamos lá para o comentário do Gustavo. Ele está perguntando aqui, alguém pode me esclarecer se o ETF parou mesmo de pagar dividendos e por quê? No caso, está falando sobre o FIX11. A novidade é que o FIX11 nunca pagou dividendos. Inclusive, a gente tem alguns ETFs na casa que não pagam dividendos, não é mesmo? Eu acho que a confusão, talvez, que ele tenha feito é que é o seguinte, o FIX11 ele acaba replicando a estratégia do nosso ETF lá fora, da News, que é o CSHI, que paga dividendos lá fora. E, estrategicamente, a gente preferiu não pagar dividendos e ter isso embutido na rentabilidade, porque a gente quer entregar uma renda fixa para o investidor brasileiro com um cupom um pouco maior. Isso já é embutido no retorno total. Faz mais sentido para o investidor porque é um produto de renda fixa. Se você paga dividendo no final e contabilizar o imposto de renda que vai ter sobre o dividendo, fica muito baixo comparado a já outros ativos que a gente tem. Então, ele nunca pagou dividendo. Então, os ETFs nossos da casa que não pagam dividendos, vão lá, é o QQQ11, né, o 4 queijos, o FIX11, o Rico GBTC 11. E o Rico 11. Isso, então, são 4 até o momento. Sempre olha aí o nosso site, as informações para... Acaba não tendo confusão, mas é bom sempre vocês terem, né, sabendo o que vocês estão comprando, darem uma ali nas lâminas, conversarem com o assessor, com o consultor de vocês, para terem noção exatamente onde vocês estão investindo. Vamos lá, a próxima pergunta é a do Álvaro Campos 580. Na verdade, é muita pergunta que a gente recebe desse nível, mas ele foi eleito aí para ser a voz do povo. Nem todos os cover calls são criados iguais. Minha sugestão é ele detalhar mais. Qual porcento do portfólio eles lançam sobre as opções, o quão fora do dinheiro, etc. Além disso, muita gente acaba pedindo relatório de opções, então a gente acaba não divulgando. Por que isso, Renato? Cara, acho que o primeiro ponto é muito legal a gente usar essas perguntas para a gente responder, porque tira dúvida de muita gente que acaba não mandando. Né? E ele está 100% certo. Cada cover call é feito de uma maneira completamente diferente. Não pode comparar tudo igual, apesar de ser uma estratégia com o mesmo nome. Primeiro ponto, a gente divulga sim toda a carteira que a gente tem, tá?
vamos colocar o link aqui, inclusive, do site da News. Você entra lá no site da News. Se você pegar o ativo, vamos pegar o SPY 11. Clicou no SPY 11, você desceu, você consegue fazer o download da atual cesta dos ativos, atualizado diariamente antes do mercado abrir. Perfeito. Todos os dias. Abriu ali, você vai ver o que está comprado na ponta long, todas as empresas do S&P e todas as opções por vencimento que estão para aquele dia. Então a gente divulga sim. Eu sei que é algo que o pessoal não vai muito atrás. Antes de continuar, o que é a News? A News é a nossa gestora lá nos Estados Unidos, que a gente tem a nossa parceria, a nossa relação lá com o pessoal, voltada para o mercado americano, porém, qualquer investidor pode comprar os ETFs lá fora, se for o caso também, através de uma corretora lá nos Estados Unidos. Perfeitamente. Tá? Então, voltando ao caso, né, a forma que a gente faz o covered call, se você entrar e comparar os nossos produtos a outros produtos que existem no mercado americano, existem diferenciais. A gente acaba conseguindo capturar, às vezes, uma rentabilidade um pouco maior, que é a forma que a gente faz a ponta comprada, e também a gente consegue um dividendo um pouco mais elevado e também de forma muito previsível e perene, porque a gente faz o cover call de maneira escalonada. São vários vencimentos distintos, que aí depende muito do ativo especificamente, mas vou responder de maneira generalizada. Podem ser vencimentos de 4 semanas a 7 semanas, um pouco mais, um pouco menos, a depender da vol do ativo, e também com vencimentos distintos em termos de yield, para a gente capturar aquele objetivo. Isso faz com que o risco diminua do ativo em questão e que a gente capture também um prêmio mais equilibrado ao longo do tempo. Não só isso, as nossas opções são sempre sobre o índice do ativo em questão. Isso gera uma eficiência fiscal muito grande no mercado americano, que volta como rentabilidade para o cotista. Então tem várias pequenas coisas que a gente faz na parte de gestão que geram um resultado diferente para o investidor também. Perfeito. Porque a gestão não é só comprar ação, comprar ativo e tudo mais. Existe toda a estratégia para otimizar questão fiscal, questão de custos, então... Isso tudo volta para o cotista. Exatamente. São pequenos detalhes que fazem diferença para o final. Muitas vezes a gente pode alugar o papel também, não é uma coisa que vai gerar rentabilidade, mas diminui o custo final para o investidor também. Então, o que a gente faz aqui como gestora é justamente otimizar e entregar esse retorno para o cotista, não só comprando ações. Às vezes as pessoas pensam, eu consigo fazer igual, só replicar a carteira. Não é bem assim. Existem vários processos que justamente a gente faz isso para levar os nossos cotistas. Perfeito. Bem, esse é o final do quadro do Small Talks. Agora bora para um quadro que o pessoal adora, que são os insights. O que a gente está olhando, o que está acontecendo. Então, bora lá. Vamos lá, começando o nosso quadro de insights. Primeiro, a gente só falou dos Estados Unidos até agora, quase não falou de Bob. Brasil que está subindo, né? Esse bull market que o pessoal falou que é um bull market meio esquisito, que está tendo saída da bolsa, mas está subindo muito. O que você está enxergando no Brasil, Renato? Tá, acho que o Brasil, a gente falou vários destaques do mercado americano, individual. O Brasil foi um destaque positivo. A Bolsa Brasileira subiu mais de 6%. Se a gente pegar a Bolsa Brasileira em dólares no ano, está mais de 50%. Então, é algo positivo. Porém, a gente precisa olhar de forma mais aprofundada, tá? Se a gente pegar, o Brasil está positivo, os dados são positivos? Não são. A economia não está bem, em termos de fiscal principalmente. Na nossa visão, a economia ela está artificialmente positiva, principalmente por muito incentivo por parte do governo, e isso pode gerar um problema muito grande lá na frente. Mas, por que a Bolsa Brasileira está subindo? É por conta das eleições? Nossa visão é também que não. A Bolsa Brasileira está sendo um destaque positivo no ano por conta de mercado emergente como um todo. Sim. Qual que é o call? E é bem nítido quando a gente entende no dólar e pegando também a cesta de moedas de mercado emergente. O que basicamente o investidor estrangeiro está fazendo é o seguinte, os Estados Unidos a coisa não está muito clara, né? Lembrando desde o começo aí que o Trump entrou, guerra tarifária, desvalorização cambial, então não tem assim muita clareza de qual caminho que está seguindo o mercado americano. Agora a gente está tendo um pouquinho mais. Então o investidor começou a mudar a alocação, sair de Estados Unidos e ir muito para o mercado emergente. Tanto é que o grande destaque de mercado emergente é a Coreia do Sul, não é nem o Brasil. Perfeito. Então o Brasil está muito paralelo ao mercado emergente. Então o que a gente acabou pegando é muito esse fluxo que foi para o mercado emergente no geral, né? Então parece ser um movimento muito mais tático do que algo estrutural. Eu diria que para ser um movimento mais estrutural, de entrada de capital, do famoso a bolsa tá barata e realmente pode subir, e pode mesmo, porque ela está num preço interessante, aí vai depender muito do cenário eleitoral do ano que vem. Acho relevante a gente falar isso, até porque também a gente está estudando produtos com exposição local também para 2026. Olha a novidade aí, hein? Inclusive hoje, a gente está gravando no dia 2 de dezembro, saiu até uma reportagem bem preocupante até do Valor Econômico, dizendo que a produtividade média do trabalhador brasileiro tem um CAGR negativo de 0,9% desde 95 ou 98.
Então, assim, a mudança estrutural depende de muita coisa aqui no país. Muita coisa. A gente vê a morte da indústria aí há muitos anos. Tem até uma imagem bem legal, né, dos patrocínios do time de futebol. Na época lá, 2005, do São Paulo, enorme, era Fiat, eram marcas de carro, a ALG do São Paulo. Agora é tudo bet, né? Teve esse processo aí de financiarização e a indústria acabou falecendo. Então, assim, no Brasil, a mudança estrutural realmente é algo muito mais profundo e a longo prazo. Hoje, não é simples de estar barato, né? A gente, na verdade, está capturando realmente o fluxo, mas precisa não só de uma mudança de governo, como uma sinalização muito clara de atacar todos os problemas que a gente tem. Ou seja, em termos de praia, a gente só tá pegando uma onda, né? Totalmente. Né? O Brasil, infelizmente, é isso, né? Ele é beta no final e ele acaba ou atraindo fluxo por algo que está acontecendo no macro, ou também, no mesmo sentido, retirar. Mas em termos de alocação, é menos de 1% da alocação do investidor estrangeiro global, é quase nada, né? Perfeito. Um outro site que a gente está trazendo que é bem interessante, a gente falou muito do Bitcoin, essa queda, essa realização, e na outra ponta a gente teve o ouro. O ouro disparando nesse momento de incerteza do mercado. O pessoal volta para o ouro, na carta da Kines chamaram de um metal eterno. E a gente tem produtos envolvendo os dois. A gente tem o Coin 11, que é Bitcoin com dividendo, o Auro 11, que é ouro com dividendo, e o GBTC, que não paga dividendo, mas ele é Bitcoin e ouro, que a gente faz essa ponderação. Como é que a gente chega nesse momento, o GBTC? Por que ele está interessante nesse momento para a gente chegar? Cara, antes até de falar do GBTC, o ouro, inclusive, está acima do S&P nos últimos 20 anos de rentabilidade, né? Mas é o que a gente falou, inclusive, no último. Normalmente o pessoal quer um ativo quando ele está subindo, e o ouro é um seguro dentro do portfólio. Perfeito. Mas entrando especificamente no GBTC, eu gosto demais desse produto, porque eu acho que esse é um produto que todo investidor deveria ter. Porque todo investidor, ele discute, devo ter Bitcoin? Quanto? Eu tenho que ter ouro? Quanto? Então esse é um produto que ele engloba os dois ativos, uma paridade inversa de risco, onde se um ativo ele sobe de volatilidade, automaticamente diminui a alocação dele a cada rebalanceamento trimestral. Então ele é muito equilibrado e o gráfico aí que a gente subiu agora mostra justamente isso. A alta expressiva do ouro, né? A queda expressiva do Bitcoin e o GBTC11 nesse meio termo, um pouco para cima, justamente que ele pega o equilíbrio dessas duas alocações de forma muito interessante para o investidor não ter que se preocupar. Quanto eu vou comprar de cada um? Compra o ETF, ele vai fazer a alocação automática para você, independente do lado aí que cada ativo está indo. Então ele funciona muito bem. E esse gráfico, eu acho que assim, ele é bem chocante porque mostra, poxa, como é interessante realmente ter esses dois produtos dentro de um ETF só. Exato. Tá na dúvida se leva os dois. É bem engraçado até que você conversa com o pessoal. Não, quanto que eu coloco de Bitcoin na minha carteira? Aí sempre inventa valor. Não, 1%, 5%. Por quê? Não, porque sim, bateu um pouco. O GBTC... Ele ou 5, né? Eu vou trabalhar em 5%. 5, 5 porque é pouco da carteira. Aí você toma uma ré nesse 5%, meu Deus. Então, assim, o GBTC ele existe justamente para... Você tem essa dúvida? Faz essa ponderação. Tem um estudo no nosso material publicitário, que a gente faz o estudo dessa comparação dos indicadores de risco e retorno. O GBTC ele aumenta até o índice de Sharpe, né, o risco e retorno, com essa relação aí ponderada de ouro e Bitcoin. Então, é um produto super legal que mostra muito esse momento que está vivendo. Porque o investidor, a gente gosta muito... Quem diz que gosta muito de volatilidade, geralmente volatilidade para cima. Né? Gosta de volatilidade quando está subindo, Exato. Né? Aí todo mundo gosta. Agora, tomar uma ré de 20% do valor do Bitcoin, ninguém quer. O GBTC ele surge justamente para minimizar e trazer uma relação melhor desse risco e retorno. Né? Sem dúvida. E vamos lá para o último insight. A gente tem que lembrar que o Buena Vista Insights é o último do ano também, né? O último aí de 2025. É verdade. A gente tá falando de novembro. O ano já tá acabando. Já tá acabando. A gente tá falando sobre novembro, mas vai sair em dezembro, vai ser o último do ano. E para 2026 a gente tem muita coisa... É sempre bom fazer previsão. Todo mundo adora fazer previsão, todo mundo adora uma mega virada. Mas assim, eu vi uma análise interessante da própria Kinea até, que eles estão falando sobre a batalha do CAPEX sobre as IAs, né? Porque a IA ela está sendo um condutor muito importante na economia americana, mas que até agora foi só CAPEX, foi só de investimento, tá? Que é o que significa o CAPEX. E agora, para o próximo ano, vai ser a batalha de receita. Agora que eu tenho a tecnologia, o pessoal já conhece, Gemini 3.0, como a gente falou, tá? É até assustador as imagens reais que eles fazem. Agora é como que monetiza isso. O que a gente enxerga para a batalha das IAs aí para o próximo ano? E realmente tem essa batalha de CAPEX e receita agora? Eu acho que tem, mas não diria que teria muito de receita ainda não, talvez para o ano que vem, talvez muito mais para o final do ano. Porque se a gente pegar a evolução da inteligência artificial, a gente está nos estágios muito iniciais ainda, de realmente aplicação de fato. Basicamente o que você tem de aplicação, a gente está caminhando para os agentes de inteligência artificial. A gente ainda vê muito caminho a ser andado para essa evolução para você usar de fato para melhorar a produtividade, para melhorar a receita das empresas, eficiência, margem, por aí vai. Não sei se ano que vem a gente ainda vai estar lá.
Porém, o que eu diria? O que a gente está vendo? Ano que vem, ainda tem a batalha do CAPEX que foi falada aí pelo pessoal, acho que enxerga em vários cenários. Acho que primeiro é o seguinte, você precisa de muita energia para alimentar a inteligência artificial. A China está anos-luz à frente dos Estados Unidos em termos de produção de energia. Os Estados Unidos está tentando correr atrás disso agora, mas é algo que leva anos. Tá? Segundo ponto, data center. É algo que é muito mais dinheiro do que energia em si. Aí os Estados Unidos já estão anos-luz até do que o mundo inteiro somado. É absurdo como os Estados Unidos estão muito à frente, até porque as principais empresas são as Mag 7 e demais que estão, de alguma forma, envolvidos com a Mag 7. Então, acho que esse capital ainda vai ser muito intensivo para ter toda essa infraestrutura de inteligência artificial. Então, só depois disso tudo mais estabelecido que a gente vai começar a falar de receita de fato. Então, acho que talvez não seja nem o ano que vem que o mercado está vendo isso. Então, assim, os investidores, que é o que eu até falei no nosso último insight, tem que olhar um pouco diferente a forma que você vai analisar a empresa, né? Não é mais aquele DCF clássico, não é mais aquele Warren Buffett Value Investing, não. É muito mais mais profundo do que isso, uma mistura até de entender, poxa, o que a empresa está gastando e quando que isso vai ser monetizado e qual margem esperada. E a NVIDIA é um exemplo disso. 5 bi lá atrás de receita, hoje nós estamos falando de 57. E várias outras empresas vão por esse caminho também. Entender justamente o retorno esperado. O que a empresa está fazendo como qualidade. Ao longo dos anos, né? A gente não está falando para amanhã ou para o próximo trimestre. É por isso que deixa muito o investidor assim, chateado. Falar, os Estados Unidos está caro e o Brasil está barato. Sim. Na nossa visão, isso vai permanecer por muito tempo. O Brasil pode até equilibrar um pouquinho em termos de retorno, mas quando você compara a realidade das empresas americanas, do mercado financeiro americano versus o brasileiro, há uma diferença absurda. Sim. Não, com certeza. E tem muita literatura que fala sobre isso, mas é aquilo. Tentar analisar o Brasil com essa ótica de Estados Unidos... Não dá para comparar. Não existe. O Brasil tem que ser comparado com o mercado emergente. Exato. Os Estados Unidos vai quebrar agora, IA é bolha, China vai quebrar. Não tem como que a gente não faz nem ideia. Situações são óticas muito complexas que voltam naquelas heurísticas, né? O efeito de framing, tu tentar encaixar o modelo. É a mesma coisa a internet lá atrás, é a mesma coisa de cloud lá atrás, e olha o que a gente está vivendo hoje, né? Exato, mudou muito. Vamos agora então para o próximo quadro, o quadro de visão, pessoal. Visão a gente vai dar aquelas pitadas do que vem por aí. Vamos lá. Primeiro, passando essa visão, eu estava no LinkedIn até agora há pouco, eu vi um post do Eric Balchunas, da Bloomberg, que ele justamente falou sobre Buy the Dip. Institucionalizar o Buy the Dip. O coin tá lá embaixo. Renatão, Buy the Dip é o momento agora? Cara, Buy the Dip ele tem que ser voltado para ativos estruturais, não táticos, tá? Perfeito. Quando você tem um mercado de qualidade como o mercado americano, e esse exemplo é do S&P, você pode usar o Nasdaq, não tem problema, você pode usar Bitcoin também, que a gente acredita como algo secular, o Buy the Dip sempre vai fazer sentido. Quando você tem uma alocação que você sabe que vai ter um retorno eficiente ao longo dos anos, independente da volatilidade, quando o mercado cai, o que você faz? Você compra mais. Então faz todo sentido e faz muita diferença, não só no preço médio, como no crescimento ao longo do tempo. Perfeito. Então a gente vê em redes sociais, pessoal falando Buy the Dip só porque caiu. Não é só porque caiu, tá, pessoal? Vejam que vocês estão comprando primeiro, porque às vezes você comprou uma Oi que estava bem no Dip aí, 0,53. E até pegar a realidade do mercado americano, ele é muito por aí, né? Quando você tem quedas expressivas como foi no início de novembro, você vê que o S&P acabou 0-0. Por quê? Exato. Porque o pessoal acaba comprando e fala, cara, até quando isso aqui vai cair? O investidor americano ele é muito educado nesse sentido para investir quando o mercado cai. E na nossa visão, a gente não está vendo um problema do mercado americano no sentido de ter um problema que vai afetar diretamente o mercado no curto prazo. Pelo contrário, a gente tem um cenário que pode ter queda de juros, a gente tem um cenário onde as empresas americanas estão cada vez entregando mais resultado, então realmente faz sentido comprar o famoso Buy the Dip aí. Perfeito. E a outra visão que a gente tem para passar, eu tava no LinkedIn também, né? Entrei no perfil do Renato e vi um novo banner, Renatão. Tava lá o ETH11, ETHY11, Ethereum mais dividendos. O que é isso aí? O que tá chegando? Pois isso é um produto que a gente já estava trabalhando lá com a News há bastante tempo, né? Mas a SEC, que é a SEC lá, que é a CVM americana, só permitiu derivativos de Ethereum em julho, se eu não me engano. Perfeito. O produto já estava, a estratégia estava toda montada, então demorou mais para sair do que a gente esperava, porém o movimento acaba sendo positivo, tá? Exato. Muito mais sorte do que a habilidade aí, até porque ETF é assim mesmo na hora que você vai lançar, o Ethereum está caído bastante até como o Bitcoin, inclusive a gente está lançando primeiro o produto lá no mercado americano, a data é dia 3 de dezembro, ou seja, estamos gravando no dia 2, amanhã, o produto lá nos Estados Unidos é o NEHI, que é o NEOS Ethereum High Income,
que ele segue a mesma lógica do CoinOn, que é comprar Ethereum e ao mesmo tempo fazer as opções sobre contrato futuro de Ethereum para pagamento de dividendos. Então, o investidor, estamos trazendo mais essa oportunidade do mercado de cripto para o investidor brasileiro. Estamos lançando agora em breve também, no mês de dezembro, antes do Natal, para o investidor já pegar essa oportunidade aí de queda, o buy the dip que a gente falou agora há pouco também sobre o Ethereum. Estamos muito, muito animados, porque o investidor brasileiro gosta muito de cripto aqui no mercado, né? Então é isso aí. Se você é um crypto freak, um crypto nerd, ou quer começar a investir em criptomoedas e não é tão fã do Bitcoin, ou quer também ter algo além do Bitcoin, Ethereum aí tá chegando, né? Chega lá com dividendos. Com dividendos ainda, né? Aquela do mercado brasileiro, acho que mais um salto aí para a empresa aqui. Exatamente, é inovação, a gente realmente não pode parar. E bem, antes do Natal é um presente de Natal, porque, novamente, é o último vídeo do ano, então deixa aí o nosso agradecimento. Renatão, quais são as nossas considerações aí para o pessoal? Bom, considerações, é um Feliz Natal para todo mundo. Acho que foi um ano muito positivo aqui para Buena Vista. A gente bateu aí 70 mil investidores, então, para a gente é um marco bem interessante, mostra a confiança do investidor brasileiro. A gente vem crescendo ao longo do tempo com a confiança do pessoal também, afinal dependemos dos investidores. Mandem perguntas, sugestão até de criação de novas estratégias. Exato. Vamos ter muita coisa para 2026. E para concluir, um ano triste para o Palmeiras, tri-vice-campeão, vice-paulista, não dá para da Libertadores, sempre. Vice do Brasileiro, enfim, foi uma paçocada geral aí do Palmeiras, mas faz parte, eu mesmo tenho que me zoar porque realmente foi feito. Faz parte, acontece. Então é isso aí, pessoal. Fica aí um Feliz Natal, boas festas da Buena Vista. Presente antecipado, né? O Et11 aí para vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá bom? E é isso, agora a gente vai deixar passando na tela a performance dos nossos ativos, nossos ETFs e fundos da casa, para ficar até mais fácil, dinâmico para vocês olharem. E é isso, pessoal. Até ano que vem e continuamos aí sempre atento a tudo que vocês estão falando. Obrigado, Renato. Valeu, um abraço.